pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula. Dando continuidade então ao assunto de eletromagnetismo, estamos vendo agora a força magnética. Vamos ver como seria a força magnética entre dois condutores paralelos conduzindo corrente. Vimos anteriormente que um fio condutor imerso em um campo magnético uniforme fica sujeito a uma força magnética que é dada por B vezes I vezes L seno de φ. Como uma corrente em um condutor configura seu próprio campo magnético, é fácil compreender que dois condutores que transportam corrente exercem forças magnéticas um no outro. Considere dois fios longos retos e paralelos separados pela distância A e transportando as correntes I1 e I2 no mesmo sentido, conforme mostra essa figura abaixo. Então, nós temos aqui os dois cabos, correntes no mesmo sentido. O fio 2, que transporta a corrente I2, produz um campo magnético B2 sobre o fio I1. A direção e o sentido de B2 é perpendicular ao fio, conforme mostrado na figura pela regra da mão direita número 1. Então, aqui a gente tem, que o fio aqui está para a direita. Se a gente aplicar a regra número 1, o campo resultante vai ser saindo, conforme está indicado aqui. O módulo da força magnética sobre um comprimento L desse fio 1 aqui vai ser dado por bio seno φ. No caso, o campo que esse cabo está sujeito é o campo devido a este outro fio, que é o B2. A corrente que passa nele é o I1, comprimento é L, seno de 90 graus. Campo é perpendicular ao comprimento ou à corrente. Neste caso, nós temos que o F1 vai ser B2 vezes I1 vezes o comprimento L. Mas como visto anteriormente, o campo B2 produzido por uma corrente elétrica em um fio longo e retilíneo, ele vale μ0 vezes I2 sobre 2π vezes a distância, que no caso é a distância A. Substituindo essa equação na equação da força, nós temos, então a força 1 era B2 vezes I1 vezes L. Substituindo agora então o valor do B2 por esta equação, nós temos que vai ser μ0 vezes o comprimento L, I1 vezes I2 sobre 2π vezes a distância entre os dois cabos. Reescrevendo em termos da força por unidade de comprimento, é muito usual a gente utilizar esse tipo de conceito. Então nós temos a força dividido pelo L vai ser μ0 vezes I1 vezes I2 sobre 2πA. Qual é a densidade de força por unidade de comprimento? Se agora analisarmos a força F2, que será produzida sobre o condutor 2, devido ao campo magnético B1, gerado sobre esse fio pela corrente I1, iremos obter a força F2. Então aqui, se a gente olhar agora aqui, a corrente está para a direita. Se a gente fizer a regra da mão direita número 1, nós vamos encontrar o campo entrando aqui, o B1. Aí, estando sujeito a um campo B1, um condutor, a gente pode ver pela regra número 2 a direção das forças F1 e F2. Inicialmente vamos calcular quanto valeria o F2. Então o F2 ele vai ser também μ0 L I1 vezes I2 sobre 2πA. Notamos que as forças, tanto F1 e F2, elas possuem o mesmo módulo, porém os sentidos são contrários. Também podemos reescrever em termos da força por unidade de comprimento. Então aqui nós podemos também escrever que o F2 sobre L é μ0 vezes I1 vezes I2 sobre 2πA. Vamos analisar aqui para ver se realmente as forças vão ser de atração. Então a gente tem aqui corrente, indicador, para a direita. Campo saindo do plano. A força vai dar para baixo. Depois podemos tentar ver no condutor I2. Mesma coisa, corrente para a direita, campo entrando. Aí vocês vão ver que vai dar uma força resultante para
cima. Então vai ser uma força de atração, quando as correntes têm o mesmo sentido. Quando as correntes estão em sentidos opostos, as forças são invertidas e os fios se repelem. Então, nós podemos fazer a mesma coisa. Se a corrente aqui 2 está para a esquerda, vai resultar aqui um campo B2 entrando. A corrente I1 estando para a direita, vai resultar embaixo aqui, regra mão direita número 1, um campo B1 também entrando. Aí, se a gente aplicar a regra número 2, nós vamos ter aqui indicador para a direita, campo entrando, a força vai estar para cima. Aqui, corrente para a esquerda, campo entrando, a força vai resultar para baixo. E vamos ter, então, força de repulsão. Então, nós podemos já colocar aqui uma primeira observação importante. Condutores paralelos percorridos por correntes no mesmo sentido se atraem, enquanto condutores paralelos transportando correntes em sentidos opostos se repelem. Vamos ver alguns exercícios de aplicação. Então nós temos dois fios longos paralelos, estão separados por uma distância de 1 metro. O fio da esquerda conduz uma corrente I1 de 6 A entrando no plano da página. Então aqui nós colocamos, a corrente está entrando. Quais devem ser o sentido e o módulo da corrente I2 para que o campo magnético no ponto P seja igual a zero? Muito bem, então temos aqui a figura. Inicialmente, devemos ver a direção e sentido do campo B1 devido à corrente I1 no ponto P. Então, a corrente I1 aqui está entrando. A regra da mão direita número 1 vai gerar no ponto P um campo B1 para baixo. Para que o campo possa ser nulo no ponto P, necessariamente o campo B2, devido à corrente I2 neste ponto P, deve ser direcionado para cima e ter o mesmo valor de B1. Então, o campo B2 terá que ser para cima. O valor do campo produzido por corrente em fio longo retilíneo é dado por... Então, o campo é μ0 vezes I sobre 2πr. Como os dois campos têm que ser iguais para poder se anular, nós podemos igualar que o campo devido ao B1 é μ0 I1 sobre 2πr1 e o campo devido a B2, μ0 I2, 2πr2. Nós cortamos o μ0, cortamos os 2πs e podemos dizer então que a relação I1 sobre R1 tem que ser igual a I2 sobre R2. Isolando o I2 aqui e substituindo os valores, nós encontramos um valor de 2 amperes para a corrente I2. Aí, aplicando a regra da mão direita número 1, nós podemos verificar qual é o sentido da corrente I2. Então, nós temos aqui, o B2 vai ter que ser para cima e o cabo está aqui à esquerda. Como é que tem que ser a corrente aqui? Então, a gente vai ver que a corrente tem que ser saindo do plano da página. Segundo exemplo, um ônibus elétrico opera pela alimentação de corrente contínua de dois cabos paralelos suspensos a uma diferença de potencial de 600 volts, espaçados 55 centímetros um do outro. Quando a entrada de alimentação no motor do ônibus está em sua potência máxima de 48,6 kW, qual é a corrente que vai ser consumida? E qual é a força de atração por comprimento unitário entre os cabos? Então, se fala que a força é de atração, já podemos ver que a corrente vai ser no mesmo sentido nos dois cabos. A corrente elétrica ela pode ser calculada como? Nós temos que a corrente vai ser a potência consumida dividido pela tensão. Neste caso, 48,6 kW vai ser vezes 10 a terceira, dividido por 600, vamos encontrar uma corrente de 81 amperes. Os dados do problema são: a distância entre os cabos é de 55 centímetros, colocando isso em metros. Então, a força magnética por unidade de comprimento ela é dada por μ0 vezes I1 vezes I2 sobre 2πr.
Como as correntes são iguais nos dois cabos, nós podemos dizer que a corrente I1 é igual a I2 e vamos chamar de corrente I. Se a gente substituir então aqui I1 e I2 por I, vai ter I ao quadrado. E substituindo aqui o R da fórmula pela distância entre os cabos, que é de 0,55, então vamos chamar de D. E substituindo os valores, nós vamos encontrar que nós temos uma densidade de força por unidade de comprimento de 2,4 vezes 10 a menos 3 newtons por metro. Muito bem, encerramos então aqui esta nossa videoaula, onde vimos a parte final, força magnética entre dois cabos paralelos conduzindo corrente elétrica. Espero vê-los numa próxima. Até mais.